turminha! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar o livro Vem Voar, páginas 181 a 183, no dia 18/8/2021. Nós vamos ler e fazer juntos. O quê? As atividades relacionadas à leitura de ontem. O livro, vamos lá, atividades. 1. A história que você leu tem origem indígena e é bastante antiga. Como você acha que ela chegou até os dias de hoje? Através de tradição oral, contada de geração em geração. 2. Os mitos procuram dar explicações para fatos e fenômenos com origem desconhecida. Pode-se dizer que o mito que você leu tem a intenção de explicar por que o Sol e a Lua nunca aparecem no céu ao mesmo tempo. É uma explicação fantástica. 3. Quem são os personagens principais do mito que você leu? O Sol e a Lua, que são indígenas. 4. É possível saber quando e onde acontece a história que é contada? Comente. Não, sabemos apenas que já se passou muito tempo, como indica o texto. 5. A voz que narra a história que você leu não participa dela, ele é um narrador observador. 6. Numere o trecho de acordo com a ordem dos acontecimentos narrados em O Sol e a Lua. Eu vou ler já na sequência. 1. O Sol caçava quando passou por um garoto que estava sentado ao pé de uma árvore com 2 magníficos papagaios. O Sol trocou seu cocar de plumas pelos 2 papagaios do menino. Um dos papagaios foi adotado pelo seu amigo Lua. 3. Sempre que os amigos saíam para caçar, voltavam cansados. Os papagaios começaram a ficar tristes. 4. O Sol e a Lua surpreenderam-se ao descobrir que os 2 papagaios se transformavam em 2 moças. Eles se apaixonaram e fizeram grande festa para celebrar os casamentos. Esse foi o 5. E 6, último, a casa ficou pequena para as 4 pessoas. Então, o Sol e sua mulher ficavam na casa durante o dia e a Lua e sua companheira durante a noite. 7. O texto lido apresenta acontecimentos maravilhosos, isto é, que são impossíveis de ser explicados pela razão. Comente. Sim, os papagaios se transformarem em moças. 8. O Sol e a Lua são representados de modo como os conhecemos, ou foram modificados pela imaginação popular. Explique. Modificados pela imaginação humana. 2 rapazes que são grandes amigos. 9. Releia o trecho a seguir. Os 2 papagaios se transformavam pouco a pouco em 2 moças encantadoras, de cabelos longos, pretos e brilhantes, como a noite sob a chuva. A. Que característica dos cabelos das moças podem lembrar a noite sob a chuva? Sublinhe no trecho. Então, longos, pretos e brilhantes. B. Para relacionar os cabelos das moças à ideia da chuva sob a noite, utilizou-se a palavra como e fez-se uma comparação. 11. Volte ao trecho e reproduzido na atividade anterior e repare no uso do pronome pessoal eles. O pronome pessoal eles está sublinhado 2 nomes que não estão expressos no texto. Que nomes são esses? O Sol e a Lua. B. Como você descobriu esses nomes? Sol e Lua são mitos.
personagens fictícios que podemos substituir pelo pronome eles. Então, a gente está substituindo o Sol e Lua, que nesse momento são personagens, né, indígenas, dois indígenas, por eles, porque são dois meninos. 12. Releia o trecho a seguir. Quando a metamorfose se completou, uma delas se escondeu perto da porta para ver quando os dois amigos voltavam, enquanto a outra preparava a refeição. Consulte a palavra destacada no dicionário. Depois escreva e comente com e vamos comentar o assunto. A morfose é transformação, mudança completa de forma. Exemplo, o papagaio em moça, se transformou em moça. 13. Você gostou de ler esse mito? Quem você acha que gostaria de ler esse texto? Então, leitores que gostam de uma aventura e fantasia para explicar a origem do mundo. Mitos são histórias criadas coletivamente para explicar a origem das coisas do mundo. Costumam apresentar acontecimentos mágicos e são transmitidas oralmente de uma geração para outra. Nas comunidades que as cultivam. Os mitos podem ser registrados por escrito por quem se preocupa em preservar e difundir as histórias por eles contadas. Agora é com vocês. Faça tudo com capricho e atenção e mande foto das atividades feitas para a sua prof. Um mito é uma narrativa de caráter simbólico enigmático, ou seja, mito não é uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas e éticas relacionadas a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar por meio de ação e de modo de ser das personagens a origem das coisas. Então, mito é a explicação de fatos e coisas através da imaginação. Tchau, tchau, pessoal, e até